Davi, chega mais, quero muito te ouvir. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Então, o pessoal aqui dizendo, vamos começar. Você está bem? Tudo ótimo. Ótimo, legal. Então, Davi De Castro, nosso economista, uma referência no pensamento econômico da esquerda brasileira, realmente uma referência ao Elídio aqui dizendo. Confesso que no primeiro momento eu caí nessa fake news, irresponsabilidade do governo e do Boulos. E daqui o Francisco dizendo, eu apoio o Boulos, tá bom. Explica para nós, Davi, a gente já falou disso ontem, mas é um tema polêmico. Aqui alguém falou mais cedo, aqui o Francisco protestando, foda é ver paz e bem de São Francisco e você justificando jogar alimento fora. Aí tem todo esse discurso desta campanha feita pelo Boulos, né? E tem até o Plínio aqui, Mauro, não tem como fazer estoque regulador de tomate, cebola e chuchu. Eles estragam apenas grãos, tá? Vamos falar sobre tudo isso. Fala desse cenário aí da alta dos alimentos, da questão dos estoques reguladores, tá? E dessa campanha, desse projeto de lei aí do Boulos e da sua ala lá do PSOL para colocar agricultores na cadeia. Dá uma geral para nós. Vamos lá, Mauro. Só vou fazer um comentário aqui. É óbvio que ninguém quer que alimentos sejam desperdiçados, tá? Isso daqui não aparece no nosso debate, né, Mauro? Porque Sim. parece que as pessoas confundem, tá, as coisas. O que nós queremos é criar mecanismos para que os alimentos de fato não sejam desperdiçados. E o projeto de lei do Boulos, ele tem uma construção técnica das mais precárias que eu já vi, tá, Mauro? Eu posso mostrar aqui para as pessoas, aqui a gente pode baixar depois, mas deixa eu só fazer um resuminho, Mauro, antes do que você perguntou. A sua questão é sobre preço de alimentos no Brasil, tá? Tem algo que acontece historicamente no Brasil, tá, em países periféricos, né? Que é o seguinte: quando o preço internacional das commodities que servem como alimento humano sobem, esse preço no mercado doméstico também sobe. Isso acompanha, tá? Como fazer para estabilizar esses preços? Você tem que ter alguma forma para ampliar a oferta de alimentos no mercado doméstico, certo? Então, você tem que inverter uma parte da exportação, ou seja, concentrar no mercado doméstico e estimular a oferta de alimentos no país. Vamos lá. Então, isso se dá via estoques reguladores, né, de alimentos. Você compra na baixa para vender na alta, ou seja, no caso agora, os produtos que estão mais caros, o estoque regulador de alimentos não vai nem funcionar, né? Era para ter feito o estoque na baixa para agora vender na alta. E a outra opção é você fazer, criar um mecanismo, tá? Um planejamento, onde o imposto de exportação ele funcione de forma contracíclica, ou seja, o preço aumenta, ele aumenta junto, para quê? Para inverter essa saída de alimentos, perfeito? Para você impedir esse ciclo de alta de preços, tá? Isso daí sempre foi feito, é algo super razoável, não é nenhuma intervenção mágica que a gente está propondo, tá? Só para você ter uma ideia, Mauro, hoje a quase totalidade dos produtos alimentícios no Brasil tem imposto de exportação zero, tá? Você não cobra. Sendo que a alíquota padrão dele, tá, de referência, ela é estabelecida por um decreto de 1977, ainda na ditadura. E essa alíquota padrão, ela é de 30%, tá bom? Só que é permitido que a União, o governo federal, ele, via simples decreto, ele reduza ou aumente essa alíquota, tá bom? Então, o imposto de exportação, ele é um imposto regulatório, justamente para fins comerciais e cambiais, tá? E aí, o que os governos fazem sucessivamente, ao longo das últimas 3 décadas? Jogam isso para zero.
Perfeito, Mauro? Então, o imposto de exportação fica zerado. E bastaria aumentar com a caneta. Tá? Eu sei que... Não precisa aprovar no Congresso o aumento. Não precisa. E o imposto... Então, por exemplo, começou a subir o ovo desesperadamente, né? Como está subindo agora, porque está tendo a crise nos Estados Unidos e a indústria dos ovos no Brasil, que é oligopolizada, inclusive, né? Você tem essas granjas aí, Mantiqueira, Faria, com faturamento cada uma aí na casa dos 2 bilhões de reais, começa a exportar loucamente. É só subir a taxa, então. No caso do ovo, tem algo que é curioso também, que eu ia até falar disso. Porque o ovo ele fica muito no mercado doméstico, né? A produção ela é prioritariamente destinada ao mercado doméstico, uma pequena parte é exportada. Então, o que explica, o principal determinante do preço do ovo ter subido é o preço do milho ter subido, né? Que é um insumo de produção do ovo, né? É o que alimenta a galinha. Tá? E como o preço do milho subiu muito forte no mercado internacional, e o Brasil é o maior exportador de milho do mundo hoje, o que acontece? O preço do milho subiu no mercado internacional, subiu no mercado doméstico. Subiu no mercado doméstico, subiu o custo de produção de ovos, o ovo subiu. Então, você poderia fazer isso, por exemplo, via milho. Imposto de exportação no milho. Mauro, Entendi. travou o som. Não, entendi. Subiu o imposto de exportação do milho. Ou seja, não tem que ir lá conversar com o empresário, tem que tomar atitude, né? O governo tem que tomar decisão, né? Claro. E isso daí funcionaria, teria que ter um planejamento para isso acontecer, né? Para você conseguir calibrar alíquotas. Tem toda uma elaboração que não se faz da noite para o dia. Tem que ter uma intenção de planejamento da economia, de um planejamento técnico sólido. Nós temos qualificação técnica, nós temos acadêmicos, nós temos cientistas para fazer isso. Só que essa nunca foi a direção, né? A nossa direção, e isso não é só nesse governo, ao longo das últimas 3 décadas, é de ampliação da liberalização comercial e financeira. O que a gente ainda tinha eram os estoques reguladores de alimentos. Tá? E isso foi sendo destruído a partir do governo Temer e não foi retomado. Mal, isso é um primeiro passo, né? Porque você, quando tem uma alta no preço dos alimentos, você tem 2 formas de lidar com isso, tá? 2 formas complementares. Uma é usando mecanismos de intervenção estatal planejados para redução de preço, por exemplo, cotas de exportação, imposto de exportação, calibrado nesse momento de alta, os estoques reguladores, compra de produtos da agricultura familiar e entrega em cozinhas solidárias, restaurantes populares, enfim, cestas básicas. E tem uma outra forma ainda mais rápida, tá? Mais efetiva, inclusive, principalmente quando nós falamos de proteção e segurança alimentar para a população mais pobre, em situação de extrema pobreza. É o Bolsa Família. Porque se o preço do alimento subiu e o Bolsa Família subiu mais do que proporcionalmente, você vai conseguir compensar. A pessoa não vai comer menos, não vai ter menos comida no prato se o Bolsa Família compensar isso. Só que o Bolsa Família, a política de transferência direta de renda no Brasil para essa camada da população, está desde 2022 em R$ 600, ainda quando era auxílio emergencial, certo? Então, nós temos 2022, 23, 24, chegamos em 25 com R$ 600. Provavelmente vai aumentar só em 26, que é ano eleitoral. Mal, cortou, tá sem. Desculpa, aumento zero do Bolsa Família esse ano, né? Importante dizer, zero, zero, zero. É isso, Não tem tá aumento R$ 600 nenhum do desde Bolsa Família. 2020, desde 2022 nós temos R$ 600, o valor é R$ 600, né? Então a inflação está 2025 sem 2. aumento, 2024 sem aumento, 2023 sem aumento também, é isso? Porque você repetiu o valor do auxílio eleitoreiro do Bolsonaro em 2023. Claro, teve 150 por criança de 0 a 6 anos. Então essa família teve um aumento, mas mesmo essa família começa a ter perda de 24 em 24 e 25, né? 23, 24, agora 25 sem recomposição. Isso E o também ministro seria do rápido. Desenvolvimento Social quase caiu, né? Por ter ousado sugerir aumentar o valor do Bolsa pobres é maior do que a inflação de alimentos para a classe média e para os mais ricos, não é? Perfeito.
Mauro, não sei se eu cortei ou se foi você, mas eu peguei o finalzinho da sua fala. Não, o que eu estava dizendo é que o ministro do Desenvolvimento Social quase caiu por ter Não, sugerido um eu vi. pequeno reajuste no Bolsa Família para fazer frente à inflação de alimentos. Né? E a Uhum. segunda coisa é que a inflação de alimentos castiga mais os mais pobres do que os mais ricos. Né? É perfeito. A inflação de alimentos vai castigar os mais pobres que consomem mais alimentos em proporção da sua renda. E isso é muito rápido com o Bolsa Família de você resolver, tá? Então, aqui a gente está falando de uma série de coisas, né? A gente está falando de imposto de exportação, pensar em cota de exportação não vai acontecer, enfim. Então, nem vou falar disso, é praticamente impossível esse governo fazer. As questões do estoque reguladores e do Bolsa Família, então, elas passam pela política fiscal do governo, que é muito restringida, seja pelo novo arcabouço fiscal, pelo teto de gastos, seja pela meta de primário. Então, nós estamos falando de uma série de coisas que nós podemos fazer, mas elas são restritas pelo modelo neoliberal periférico, que está sendo aprofundado no Brasil desde 2015 e que tem uma continuidade no governo Lula 3, embora você tenha alguns pequenos avanços, tá? O que eu falo de continuidade é de continuidade no projeto estrutural. Nós temos, obviamente, uma melhora conjuntural ali, uma outra acolá, mas estruturalmente essa direção, a partir de 2015, ela indica continuidade, né? Sim. Aqui, olha, a Beatriz Salvatore dizendo, sou universitária que dependia do Bolsa Família para ter uma vida minimamente digna e ele foi cortado em 2024. Além de não ter reajuste, e a gente teve esses últimos 2 anos muitos cortes, tanto no Bolsa Família quanto no BPC, né? Que, É, isso, fala. isso daí a gente reclamava muito quando o Temer fazia, né? Geralmente Uhum, faz, geralmente esses pente finos eles são feitos também visando a austeridade fiscal mais do que uma melhora qualitativa do programa, né? uhum, sim. Mauro, Davi, eu só não fala. respondi a sua questão do projeto, né? Sim, do projeto do Guilherme Boulos e da ala majoritária do PSOL de criminalizar o descarte de alimentos e colocar na cadeia pequenos e médios agricultores. Que consideração você faz sobre esse projeto? Vamos lá. Se você puder botar o projeto aí depois, é um projeto, a Putz. qualidade, tecnicamente ele é precário. Um projeto desse nunca vai ser aprovado. Eu trabalho analisando projetos de lei, construindo projetos de lei há 8 anos, tá, Mauro? É um projeto precário, é um projeto feito para criar agitação em redes sociais. Como projeto de lei, como estrutura de política pública, é algo totalmente bizarro, descolado da realidade, mal construído, a construção é precária, tá? E só um passo atrás aqui. Por que, que o agricultor e o atravessador jogam alimentos fora? Tá? Aqui a gente está falando desde o pequeno, desde o pequenininho, até o atravessador que compra alimento desse pequenininho, o médio produtor. A gente não está falando do produtor de milho, né? O preço do tomate cai fortemente. Isso aí é da história do Brasil, isso daí sempre aconteceu, né? É só lembrar da crise de 29, dos estoques de café sendo destruídos, enfim, isso sempre aconteceu. Então, o preço cai muito e aí não vale a pena o agricultor, né, arcar com o custo logístico de colocar isso à venda, tá? O custo de transporte, de frete, ele é mais alto do que o que ele vai ganhar vendendo. Só que aí, Mauro, tem outra questão. Talvez na maioria dos casos, isso daí eu não tenho dados para isso, não sou especialista nessa área, mas uma breve pesquisa, o que, que a gente vai ver? Que o produtor, muitas vezes, ele não colhe, porque não vale a pena a colheita, tá? Não vale a pena a colheita, Mauro. Porque o custo da colheita, não é só o custo do frete, é o custo da colheita, e o frete não vai compensar. Então, ele destrói a colheita, tá? Então, ele baixa a colheita e destrói, ele não tira do pé, tá bom? Então, Uhum, então a gente está falando de quê? No capitalismo, isso daqui é no capitalismo, tá? Quando o custo de você vender algo
é maior do que o preço de venda desse algo, você prefere não vender. Eu estou falando que isso é certo ou errado? Obviamente que não. Eu estou falando que o nome disso é capitalismo. Isso é algo que exige uma intervenção nessa lógica. Tá? E qual é a intervenção adequada? A intervenção adequada, principalmente para o pequeno produtor, talvez a mulher do vídeo que tira chuchu e joga no chão, ela seja pequena produtora, provavelmente é igual o dono da mercearia que acha que é banqueiro da Febraban, o dono da mercearia do bairro, ele acha que é o grande capitalista, ela acha que ela está no agronegócio, não é isso, né? Bom, é dar apoio logístico, apoio técnico, crédito, garantia de preços mínimos para essa produção, né? Alguém também falou aí que tomate, por exemplo, não se faz estoque regulador, chuchu. É verdade, né? Até porque o custo de armazenamento é muito alto, principalmente para o pequeno, porque você tem que ter estrutura refrigerada, por exemplo, né? Sim. É diferente, Então, essa mesma pessoa falou tomate, chuchu e cebola. Cebola não, cebola dá para armazenar, fica até 9 meses armazenada, numa boa. Mas tomate e chuchu realmente não dá, né? E aí, qual a solução? não, então, a solução é você criar uma logística, uma infraestrutura de logística operacional para conseguir a garantia de preços mínimos para esses produtores, porque, obviamente, se ele tiver o preço mínimo que cubra os seus custos de produção, né, ele vai tirar do pé e ele vai te fornecer isso, tá? A solução de criminalizar, ela é estúpida. A construção do projeto também é muito ruim, tá? Então, se o debate Botei aqui fosse... na tela, tá? Tá, pode botar aí, por favor. Esse é o projeto. Pode aumentar um pouquinho, Mauro? Não sei se o pessoal tá... Eu não consigo. Tá, tô Peraí, deixa indo, eu tô ver. indo, tô Não, eu vou conseguindo. conseguir sim. Peraí. Deixa eu fazer de outro jeito. Peraí. Vou conseguir sim. Um minutinho só. Deixa eu colocar por outro caminho aqui. Podia deixar daquele jeito mesmo, Mauro. Se... Não, você manda, cara. Você manda aqui. É porque eu não sabia se o pessoal iria conseguir visualizar. Pronto. Agora aqui eu posso aumentar, tá? É só você pedir. Deixa eu localizar aqui onde está aberto. Chururu. Ah, tá Tá aqui, achei. aparecendo na Ó, tela. pronto, posso aumentar e colocar onde você quiser agora. Tá sob controle aqui. Lá no Então, início. esse é o projeto. Tá Pode descer aqui. ali no artigo 1, por favor. Tá melhor? Tá Dá para ótimo. ler? Tá ótimo. Aí olha só a construção técnica disso. Eu sei que a maioria de quem está assistindo aqui não está acostumado, habituado, mas olha só como que é um negócio Vamos ter pode uma ser... aula sobre construção de Pode, projeto legislativo. o descarte de alimentos que se tornam mais baratos será considerado prática ilícita, exceto quando comprovadamente próprio para o consumo e deverá ser evitado sempre que possível. Vamos lá. Descarte de alimentos que se tornam mais baratos, isso daqui pode ser agricultor familiar, pode ser agronegócio, pode ser qualquer coisa, né? E ilícito. Veja que coisa. Aí depois no 2A, fica vedado o descarte de alimentos por qualquer empresa, produtor, distribuidor, qualquer um, tudo igual, né? O pequenininho, a dona Maria, o seu João e o dono do agro de Goiás. Especialmente no setor alimentício, quando esses alimentos tenham se tornado simplesmente mais baratos. É óbvio que o descarte se dá quando ele se torna mais barato. Ninguém vai se descartar quando ele está caro e está ganhando muito dinheiro, né? Então, é meio... Desde que ainda sejam seguros para o consumo humano, conforme as normas sanitárias. Fica vedado o descarte. Beleza. Aí desce. Aqui é curioso, né? Aqui não tem nenhum. Aqui é parágrafo único, deveria estar escrito. As empresas que descumprirem a vedação de descarte serão penalizadas com as seguintes sanções. Aí pode descer, mal. Talvez até diminuir um pouquinho para ficar já. Aí tá bom. Ó, multa de 10% do faturamento bruto anual da empresa, em caso de descarte. Agora o 2. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, em caso de reincidência ou
quando comprovado que o descarte de alimento tenha ocorrido com o intuito de manipulação de preços ou maximização de lucros. Ou seja, todo mundo, necessariamente, que descartar alimento será preso, porque no capitalismo, assim, pelo menos eu penso assim, né, Mauro? Eu não sei como é que tá, se o pessoal tá muito anarquista e tá vivendo da... O pessoal maximiza lucro, né? Então, todo mundo que descartar, por definição, vai ser preso. Assim, então, é burro o negócio, tá? É burro. É reincidência ou maximização de lucro. É óbvio que quem está jogando fora não está querendo minimizar lucro, né? A pessoa está jogando fora para maximizar lucro. Então, todo mundo vai ser preso, tá? Pode botar de novo aí? Só pra... Bom. Onde você quer que vá? Aqui, ó. Aí pode descer aqui, ó. Pode descer mais. Não, sobe. Desculpa. No artigo 4º ali. Quarto. Agora o quinto, na verdade. Tá aqui. Não, É esse? haverá. Não, sobe no terceiro, rapidinho, Mauro, que eu estava fazendo Tá bom. naquela sequência. O Poder Executivo, em parceria, desenvolverá e implementará programas de capacitação, fiscalização e incentivos às empresas para doação, iniciativas públicas de segurança alimentar e combate à fome, bem como promoverá campanhas de conscientização. Gente, isso aqui tudo já tem. Só botar dinheiro. Uhum. Tá? Daqui a gente já tem toda essa construção. Então, Mauro, só para resumir, ele fala em preços mais baixos, sem qualificar, ele fala que quem jogar fora, independente de qualquer do tamanho que essa empresa tenha, pode ser um pequeno ou grande, ele vai ser preso igual, isso é uma loucura, né? Ele não consegue fazer distinção da quantidade, de quem ele fala que reincidente ou que maximize lucro ou manipule preço. É óbvio que quem está jogando fora está maximizando o lucro, porque o preço está baixo, entende? Então, é uma construção muito precária. Esse projeto não foi feito para promover uma política pública de redução de preços de alimentos. Ele foi feito para, a partir de uma fake news, criar uma agitação. Qual é a lógica? O Boulos, ele quer tornar o PSOL... Isso fica muito ruim para o PT fazer uma aberração dessas, tá? Então, o PSOL está sendo um instrumento, tá, de criação de fake news para o PT. Tá? A gente está sendo rebaixado a isso. Há um puxatim que cria fake news. É isso que essa direção, a ala majoritária do pessoal quer. Primeiro, eles fizeram uma fake news grotesca aqui, inclusive que deveria ser analisada com rigor pelo partido sobre o BPC. Tá? Que o ataque ao BPC, o ataque à pessoa idosa em situação de extrema pobreza e o ataque à pessoa com deficiência em situação de extrema pobreza era para pegar fraudador. Isso era fake news. Então, o pessoal, uma parcela do pessoal importante, se comprometeu em ser um canal à la Janones de reprodução de fake news para blindar o governo de críticas. 2, inflação. O Boulos fala, eu recebi muitos vídeos, pode ser de qualquer lugar do mundo, de qualquer época. Então, aqui, e aí eu tenho que fazer algo que isso está acontecendo na história do capitalismo, certo? Ele não tem um dado, é precário, o projeto é precário. E falar que a inflação é decorrente disso é uma bizarrice. Isso não é sério. Isso é espalhar fake news para quê? Para falar o seguinte, tem um monte de agricultor espalhado pelo Brasil jogando comida fora e para o preço subir. Tá? Ninguém está jogando café fora ou milho fora. Entende? Uhum. Que é o que está puxando. Então, ele. Isso que eu ia te perguntar. Eu nunca vi soja ser jogada fora, milho ser jogado fora. Nunca vi, né? É claro, né? E isso não faz sentido nenhum. E você só joga fora o que está baixando a inflação e não o que está ampliando a inflação. Então, isso não faz sentido nenhum. Então, não é um debate técnico qualificado voltado a criar uma política pública. É um debate, mais ou menos, como a direita faz quando está tendo muito furto de celular na rua. Vamos prender o marginalzinho, bota no poste, dá porrada, bota em cana e aumenta a pena. Sabe? É um discurso grotesco. Punitivista, Dialoga né? com punitivismo. Pois O é. discurso grotesco dialoga com punitivismo. E é óbvio, Mauro, essa aberração nunca passaria porque não tem técnica legislativa nenhuma. Enfim. Mas, se isso fosse aprovado, vamos supor,
quem seria preso aqui? Seria preso o pequeno agricultor que foi na feira e jogou uma caixa de tomate fora. É muito mais fácil ele ser preso do que se tivesse alguém do agro, um atravessador grande jogando fora. Quem o judiciário, quem a PEB quem a Polícia Federal, a PEB, sei lá quem vai botar vai prender? Vai ser o pequenininho, né? O judiciário, ele não tem classe no Brasil, né? Então a gente sabe quem vai ser afetado, seria afetado com uma política dessa. Então não é uma política séria, é uma tentativa de criação de narrativa para isentar o governo Lula da sua responsabilidade. E mesmo como base de apoio ao governo, como é que eu entendo o pessoal? Mesmo do ponto da perspectiva da direção do pessoal que quer ser base, quase que a crítica de apoio ao governo. Bom, primeiro, o pessoal não pode se subordinar a fazer papel dos Janones. Tá? Esse não é o nosso papel. Nós somos um partido marxista, nós temos compromisso com a ciência e nós combatemos o negacionismo. Então, isso não pode acontecer aqui. Não poderia ter acontecido no caso do BPC, não pode acontecer no caso da inflação. Esse debate não é sério. É coisa de gente irresponsável. Isso me envergonha. Isso me causa constrangimento. Fazer política pública baseada em vídeo de TikTok, sem dado, sem construção técnica. Isso me envergonha muito. Davi, já está aprovado, nós mostramos aqui. Tinha um vídeo, Davi, que é desses que o Boulos está dizendo, porque não tem um vídeo de 2025, nenhum daqueles vídeos tem comprovação que seja 2025. Tem um, Davi, de 2013, que alicerça essa campanha aí, esse PL, é uma loucura. Quando eu dava aula de formação econômica do Brasil, na UNB, tá? E eu dei aula 2 anos, e todo ano chegava uma parte da matéria que a gente falava da crise 29, falava da queima de estoques de café, né? Para manipular a oferta, que isso aconteceu. E aí os alunos sempre ficavam muito curiosos, e todo ano eu tinha uma notícia para pegar atual de descarte de alimentos. Tá? Aí eu falava, porque isso acontece até hoje aqui, você descarta para isso, isso, isso. Então, todo ano tem uma notícia. Você pega aí 50 anos, você vai ter 50 anos com gente descartando alimento. Então, é uma outra questão, tá? E ele faz isso para fugir de um debate sério. Não, isso é errado, tá, Mauro? Ele tinha que debater a liberalização comercial, imposto de exportação, cota de exportação, estoque regulador, como tirar essas despesas de um novo arcabouço fiscal, sabe? E isso tudo a gente está trabalhando aqui. A nossa ala do pessoal que tem compromisso ainda, né, com a ciência e com a classe trabalhadora. Essa ala do Boulos tem compromisso com o quê? Com mentir sobre o BPC para atacar a pessoa com deficiência em situação de extrema pobreza, e mentir sobre o BPC para atacar mulheres idosas negras, principalmente, falando que são pessoas fraudadoras que estariam perdendo. E agora fazendo um debate rasteiro sobre inflação, sabe? Tudo bem se o governo quiser que alguém faça isso, mas não seja o pessoal. Não seja o pessoal. E essa lógica punitivista, no final das contas, também, Mauro, imagina, se a gente resolver começar a fazer isso. Subiu o número de furto, prende todo mundo. Crise econômica sobre o furto, prende todo mundo. Enfim, sonegou, prende o cara não declarou lá o que ele vendeu, o camelô, prende ele, vamos prender todo mundo, sabe? É uma lógica terrível, e o pessoal o pessoal tem um debate consolidado sobre isso, sobre punitivismo, sabe? Isso está contra o partido. Quem estiver do pessoal me assistindo e me acusar de estar em desacordo com o partido, está expondo o partido, eu digo com toda tranquilidade, com toda firmeza, Mauro, quem está expondo o partido, quem está em desacordo com o projeto histórico do nosso partido e com o nosso compromisso histórico com a classe trabalhadora e com a ciência e com o combate ao negacionismo, são os parlamentares e os grupos políticos que sistematicamente nos últimos meses têm reproduzido fake news. Fake news que penalizam os mais pobres, inclusive, como no caso do BPC, como no caso dos alimentos, e que agora legitima o discurso punitivista da extrema-direita, porque não para na questão dos alimentos. Isso daí você vai sedimentando ideologicamente algo que destrói, que mata todo dia.
que é o discurso punitivista, tá? Uhum. É isso aí. Não, é impressionante. Eu tenho visto vídeos do Boulos falando, parece o Janones, cada dia mais. Até fisicamente estão cada dia mais parecidos, assim, impressionante isso. Vamos em frente, deixa eu ler umas mensagens que chegaram aqui e eu tenho uma questão ainda para colocar para ti, tá? O Matheus Tenório diz, e nada de apoiar estoques reguladores, governo rendido ao mercado. O Matheus Tenório também diz, Davi, falta pensamento de longo prazo no governo ou é projeto não atacar essas questões dos alimentos em nome da austeridade? Vou juntar aqui questões, tá? Subsídio à logística seria uma solução? Pergunta o Davi Tenório. Se você puder fazer respostas breves para essas questões, que ainda tenho mais para ler e depois ainda um tema contigo. Vamos lá. No início da próxima semana, ou talvez até hoje, Mauro, nós, da bancada de esquerda do PSOL, né, estamos construindo um projeto que talvez seja apresentado, que ele vai tocar em todos esses aspectos aqui que eu falei, tá? Com base em estudos acadêmicos, científicos, né? Por conta dessa lógica que o PSOL ele deve ser um partido compromissado com a ciência, com a classe trabalhadora, enfim, e fazer um debate propositivo para o próprio governo, tá? Porque você quer ajudar o governo, você pode ajudar o governo propondo coisas concretas, sabe? Colocando o debate correto, dando soluções para financiar o Bolsa Família, dando soluções para financiar estoques reguladores de alimentos, dando soluções para frear o processo de abertura comercial e liberalização financeira, que afeta diretamente os preços. O câmbio é muito volátil, porque nós temos uma liberalização financeira nas últimas 3 décadas agudas. E isso não é o governo Lula 3. Isso não é. Isso aqui são 4... Já estamos indo para a 4ª década de neoliberalismo no Brasil. São 4 décadas de neoliberalismo. E a situação só vai piorando. Então, liberalização comercial e financeira, isso aqui já estava consolidado no Brasil. Então, esses choques iriam acontecer. Tá? Aí a gente tinha coisas que mitigavam um pouco, que eram os estoques reguladores. Agora já não tem mais. Então, é um projeto que não é... Eu não estou falando aqui do Lula. Isso daqui não é o Lula. Tá? É um projeto neoliberal, estrutural e estruturante da economia brasileira. E isso está desde a década de 90 acontecendo, se aprofundando a cada ano a partir da ponte para o futuro. Nosso papel é denunciar essa lógica. Mauro, eu não estou conseguindo ouvir, não sei se é aqui. E a grande questão é que esse governo mutatis mutandis é a continuação da ponte para o futuro. Essa é a questão dramática. E você traz uma questão fundamental também. Vou ler os comentários e fazer uma última pergunta rapidinho, que é... Perfeito. É o seguinte, que tem os governistas sempre dizem, mas vocês só criticam. Não, a esquerda é quem mais apresenta sugestões para o governo. Os governistas só aplaudem tudo que o governo faz. Quem apresenta sugestões, indicações, propostas, projetos de outros caminhos tem sido historicamente a esquerda, em todas as áreas. Em todas as áreas tem sido assim. Marcos Martins. Tem vezes que não dá para fazer a colheita também por falta de mão de obra. Olha aqui dizendo, pois no meu caso, que é a agricultura familiar, o trabalho da colheita é 100% manual. Perfeito, é isso aí. O Leonardo Lopes, meu primo, o Haddad está em entrevista no ICL. Perguntado sobre a alta dos alimentos, ele falou que o projeto é de aumentar o plano safra. Esse ministro é ridículo, né? Se aumenta o plano safra, se aumenta mais a plantação de soja e milho, né? Celina, Haddad dando entrevista para o ICL, de cara falou que a solução para baixar o preço dos alimentos é aumentar o plano safra. Pois é, dar mais dinheiro para o agronegócio, né? Impressionante. Mauro De Caixa, no canal Governo do Conhecimento ao lado, tendo entrevista, nossa, tá batendo, hein? Com o ministro dos bancos e nenhuma pergunta sobre o teto de gastos. É muito vergonhosa a entrevista, é assim que a coisa anda. Para encerrar, Davi, eu terça-feira te convidei para vir aqui hoje e convidei o Guilherme Boulos para vir também, para fazer vocês dialogarem, fazer um debate sobre o tema do que houve naquela reunião da bancada federal do PSOL, na qual você foi demitido e na qual foram cassados os direitos da minoria. Tá? A assessoria dele inicialmente disse que ele não poderia vir sexta, e eu falei que podíamos marcar outra data, e aí, quando continuei o diálogo, eles não responderam mais. Sugeri de vir outra pessoa do grupo dele, né, a Revolução Solidária,
já fiquei sem resposta alguma. Acho que seria legal, né, ter um debate entre você e o Guilherme Boulos. É Ou claro que mesmo eles vão, outra pessoa, né, da Revolução Solidária. é claro que eles não vão fazer isso, sabe por quê, Mauro? Porque só um comentário aqui rápido, né? Que demissão foi essa? No PSOL, nós temos dois campos políticos. Um que pretende ser base à crítica do governo, tá? Principalmente o setor liderado por Guilherme Boulos. Aí, claro que você tem parlamentares nesse campo que tem posições de maior ou menor autonomia, mas o campo do Guilherme Boulos é agora, inclusive, uma base de fake news do governo, tá? Isso está sendo consolidado, são fatos, não estou fazendo teoria aqui, não estou criando uma hipótese, é um fato. Ele quer ser base de divulgação de fake news, e há um campo de esquerda que quer continuar com um projeto sério, que apoia o governo no que for necessário, tá? No que o governo propor, bom, para a classe trabalhadora, nós vamos ser diferente no apoio, ou seja, isso é diferente da oposição, nós temos um papel institucional nesse sentido, e combater todo e qualquer retrocesso para a classe trabalhadora que venha do governo, tá? E produzir ciência, produzir análises técnicas, de fato, porque marxismo é isso. Marxismo é compromisso com a ciência. Tá? Bom, e nessa composição de dois campos, nós temos tanto o revezamento das deputadas e deputados que são líderes de bancada, são 4 anos, 4 lideranças, pelo menos, né? E composição de assessores também é dividida pelo tamanho dos blocos. Tá bom? Então, você indica a quantidade de assessores ali para a liderança de acordo com o tamanho de cada campo. Tá? Isso porque, para você ter uma proporcionalidade e dar possibilidade, né, de ter a representatividade da opinião desse campo da esquerda do pessoal ali, tá? Que é um campo grande no pessoal, é o campo que fundou o pessoal, inclusive. Tá? Onde estão os fundadores do PSOL. Os fundadores do PSOL estão no campo de esquerda. Tá? A Boulos entrou agora. E eles negaram, por exemplo, o direito à liderança da bancada para esse campo, para as parlamentares, para parlamentares como a Luísa Erundina, Fernanda Melchiona, Samia Bonfim, Glauber Braga. E a minha demissão também está nesse sentido, né? Como uma retirada de um assessor que está representando esse ponto de vista. Por isso a reunião de bancada. E por que eu estou falando tudo isso aqui, dando essa volta? Porque eles tiveram que fazer uma reunião muito longa para legitimar essa reunião, para legitimar essa demissão, criaram uma fake news, divulgaram publicamente essa fake news para o Estadão, mandaram uma carta mentirosa para o Estadão falando que eu xinguei eles covardes, quando na verdade eu falei que era covardia atacar salário mínimo e abono. Eles vestiram a carapuça e falaram que era direcionado a eles, tá? Eles falam isso, eles divulgam o print do que eu falei, eu estava falando de salário mínimo e abono, eles falaram que era eles que eu estava atacando. Eu falei, não, vocês atacam salário mínimo e abono? Eles falaram, não, então, portanto, eu não estou atacando vocês. Mas nessa reunião longa, eles me fizeram várias acusações. Dentre essas várias acusações, tinham mentiras. Deputada Erundina, deputado Chico Alencar, deputado Glauber Braga, deputada Sâmia, deputada Fernanda falou o seguinte: aqui está aparecendo um conselho de ética, vocês estão acusando o Davi de várias questões sérias e ele tem o direito de se posicionar sobre essas acusações. E eles pediram para eu poder falar na reunião, poder colocar o meu ponto de vista. Eles negam, eu estava na sala ao lado, porque eles não tinham coragem. Eles não tinham coragem de falar o que eles estavam falando na minha frente. Então, eles tiveram que fazer uma reunião me acusando sem a minha presença, porque eles não tinham coragem, porque eles são covardes. Entende? E isso é muito sério. É covardia, sabe por quê, Mauro? Porque eles receberam várias denúncias de assessores, várias. Isso está na casa de dezenas já, tá? Está na casa de dezenas de denúncias, tá? De situações que caracterizam assédio. Isso foi sistemático. Eu sofri assédio naquela liderança. Vazavam fotos do meu computador pessoal na internet, de dentro do meu trabalho, sabe? São situações de assédio. E essas situações, eles não tiveram coragem de enquadrar, né? Eles são punitivistas para tudo, né? Boulos, inclusive, se negou a votar um projeto de lei contra o projeto de lei do Kim, do MBL, que ampliava a pena de furto. Ele não quis votar contra. Rasgando a história do nosso partido, ele como uma figura, maior figura pública do partido.
O ponto é que eles se acovardam, sabe? Então, essa fuga do debate é covardia. É covardia pura. O Vinícius faz uma pergunta pontual aqui. A Liga Socialista se encontra nesse campo, Davi? Liga Socialista é uma corrente do PSOL, é isso? Qual? Liga Socialista? Eu não conheço, Mauro. Também não conheço, não. É porque o pessoal tem muitas correntes. Não conheço. E eu entrei fazendo esses debates internos muito recentemente, tá? Eu sempre. Uhum. Ó, deixa só ler as últimas e aí vou liberar que você tem um compromisso, né? Tô sabendo. Félix Luiz, português seja dito, Boulos arregou. O Verônica Nascimento, é só ser melhor que o Bolsonaro? Basta ser péssimo. Marcos Manhãs manda um super sticker. O Lucas Falcão, ontem vi rolando um documento e que, em teoria, era o cancelamento do Plano Safra. É falso, então. A característica da fake news é que ela sempre carrega um núcleozinho de verdade, tá? Então, o que aconteceu é que o governo suspendeu o financiamento do Plano Safra, não por combater o agronegócio, tá? É cascata, isso aí é total fake news que está circulando nas redes governistas. É porque o orçamento não foi aprovado ainda no Congresso, não é isso, Davi? Então, enquanto o orçamento não for aprovado, não tem recurso para pagar ou para liberar os empréstimos do Banco Safra, é só isso. É uma pressão do governo para a bancada do agro aprovar o orçamento, né, Davi? Isso daí é só uma questão conjuntural, porque o governo agora ele funciona com duodécimos, né? Quando a lei orçamentária não é aprovada, que é um orçamento reduzido. Ou seja, Então, enquanto a lei não é aprovada, o governo pode gastar apenas 1/12, tá? Do total do orçamento, e aí não é do suficiente para orçamento bancar. passado. Do orçamento passado. Silvana Dunley manda um super sticker. Ela tinha mandado uma pergunta sobre a questão da internacionalização das redes de atacado e varejo dos supermercados no Brasil. Fica para a próxima vez, Davi, que eu sei que você está super em cima da hora. Obrigado demais pela tua presença, viu? Eu que agradeço. Força, camarada. Quando é que estreia seu programa aqui no... Vai ter o programa do Davi, um programa sobre economia semanal. Quando estreia? Já na próxima semana. Opa! Semana que vem tem Davi De Castro no programa semanal sobre economia aqui. Vai ser maravilha. Eu Valeu. agradeço aí, Mauro. Obrigado por tudo. Abração. Um abraço.